Olá, que a paz do Senhor esteja com todos. Eu sou o pastor Judas Oliveira e estamos aqui no nosso programa Olhar Cristão. À luz das Escrituras, nós vamos pegar alguns temas, tanto bíblicos como para a vida em si, e tentar trazer à luz das Escrituras. E hoje, sobre o programa, nós vamos falar: o cristão deve guardar o sábado? Esse é um dilema que tem acontecido na vida de muitos cristãos, uma dúvida muito grande. Há linhas que defendem que o cristão tem que guardar o sábado, mas o que a Bíblia diz? O que a luz da palavra diz? O que as Escrituras diz? O sábado é para quem? Quem deve guardar o sábado? Todos? Uma parte? Nós, os cristãos? Então nós precisamos entender, e esse estudo vai ser bem rápido e objetivo, e nós vamos tirar algumas dúvidas aqui à luz da palavra de Deus. Tudo isso começou em Gênesis capítulo 2, no verso 1, que está escrito assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. O 7º dia, conhecido no hebraico como Shabat, o dia do descanso. Depois nós vamos para o latim, Shabbatum, que é Saturno, dia de Saturno. E quando veio o calendário gregoriano, virou o dia do sábado. Mas, e nós? Devemos descansar como Deus descansou? Bem, sabemos que Deus não se cansa. Aquele é um exemplo de que Ele estava dando para nós, seres humanos, que nós devemos sempre ter um dia de descanso, principalmente para buscar o Senhor. Mas o que nós precisamos entender é que de Gênesis até o livro do Êxodo, ali tem o espaço dos patriarcas. Por exemplo, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, o próprio Jó, que é contemporâneo de Abraão. Nenhum deles guardava um sábado. Não tem um relato na Bíblia em que eles guardavam o sábado. Então, a guarda do sábado, a ordem, o mandamento que foi gerado, ele começou a aparecer ali no livro do Êxodo. No livro do Êxodo, no capítulo 16, no versículo 23, foi a primeira vez que apareceu como uma ordem. E como o que, pastor? Vamos ver aqui. Êxodo 16, versículo 23, diz assim: e ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-os em água, e tudo que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. Essa foi a primeira vez que o Senhor falou na guarda do sábado, que tem que ser o dia de repouso. Foi a primeira vez. A confirmação disso veio no capítulo 20, quando veio ali os 10 mandamentos, e fazendo parte dos 10 mandamentos, havia uma ordem para guardar o 7º dia, que era o sábado. Vamos ver aqui, à luz das Escrituras. Êxodo capítulo 20, no versículo 9. Êxodo 20, versículo 9, diz o seguinte: 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar, tudo que nele há, e no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então isso aqui virou uma regra, um padrão. Olha, vocês vão trabalhar 6 dias, e vocês, no 7º dia, que é o Shabat, o dia do descanso,
vocês vão descansar e vão me buscar. Então, essa é uma ordem mesmo. Isso aqui é clara, não tem como dizer que não. A questão é, para quem foi essa ordem? Para que povo? Para que nação específica foi essa? Para todas as nações ou para uma nação? Para todos os povos ou para um povo? Então nós temos que entender esta parte. O sábado é uma ordem e tem que ser cumprida para um povo, como um sinal. Um sinal entre quem? Deus e os judeus. E Israel. Podemos ver isso aqui no capítulo 31 do livro do Êxodo mesmo. No capítulo 31, tem um ensinamento aqui interessante no versículo 12. No versículo 12 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, fala aos filhos de Israel. Fala para quem? Para Israel. Israel. Fala para os filhos de Israel, dizendo: certamente guardarei os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, entre Deus e Israel, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então o sábado virou um sinal entre Deus e Israel para se diferenciar de todas as outras nações. Então vocês vão guardar o sábado, Israel. Todo judeu tem que guardar o sábado. É o mandamento do Senhor, não tem para onde fugir. É uma ordem. Aí no versículo 16, diz assim: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. Os filhos de Israel. Celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo entre mim e os filhos de Israel. Versículo 17. Então Deus está dizendo, olha, o povo de Israel tem que guardar o sábado. É uma ordem. É um mandamento e daí não tem como fugir, irmãos. Amém? Então esta é uma ordem, a guarda do sábado. Muitos dizem, pastor, mas Jesus, ele guardava o sábado. Sim, Jesus guardava o sábado, porque ele era da onde? Ele nasceu aonde? Ele nasceu em Israel. Então, como israelita, ou seja, como um judeu, ele é obrigado a guardar a lei, porque esse é um sinal entre Deus e Israel. Jesus guardava, e ele fala isso, e muitos pegam esse texto para defender. Olha, Jesus também guardava o sábado. É lógico, ele era israelita, ele era um judeu, ele tinha que guardar o sábado do Senhor. Veja comigo Mateus capítulo 5. Aqui em Mateus capítulo 5, no versículo 17, Jesus fala sobre isso. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas eu vim cumprir. E Jesus veio cumprir. Jesus está dizendo, olha, eu em vida, eu aqui, eu não vou mudar. Eu vou cumprir. E ele cumpriu a risca. Porque se Jesus não cumpre os mandamentos, Jesus se tornaria um pecador. E um pecador não pode salvar ninguém. Então Jesus cumpriu. Mas ele faz uma observação no versículo 18, que é interessante. E muitos passam desapercebidos. Olha aqui no versículo 18. Porque em verdade vos digo que até, presta atenção, que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Jesus está dizendo assim, ninguém vai mudar a lei, ninguém vai omitir, vai mudar, nem um jota, nem um tio, sem que tudo esteja consumado, sem que tudo esteja cumprido. Sem que tudo o quê? Do que Jesus está falando?
do que o Senhor Jesus está falando. Ele está falando, querido, da obra dele aqui na terra. Ele falou, enquanto eu estiver nessa terra em vida, nada vai mudar. Mas quando eu consumar a obra do meu Pai, aí as coisas vão começar a mudar. João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. João 19, 28, tem um texto aqui que ele está na cruz, já é os minutos finais da vida de Jesus aqui na terra, e ele fala algo interessante. João 19, versículo 28. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, cumpridas, ele disse assim, nada vai mudar sem que antes seja cumprido. Para que a escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e enchendo de vinagre uma esponja, e pondo num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. Ele vai e morre. Ele vem e cumpre a obra de Deus aqui na terra. Mas depois que ele cumpre a ordem, gerando através da sua morte, ele está dizendo, agora está consumado. Então aprenda uma coisa, a obra de Jesus na cruz, consumando, vai haver uma mudança. Segundo carta aos Colossenses, capítulo 2, vamos juntar aqui o quebra-cabeça que é importante. Carta aos Colossenses, capítulo 2, fala algo aqui muito interessante no verso 14. Colossenses 2,14. Olha o que está escrito. Em Colossenses 2,14. Está aqui. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. De que ordenanças ele está falando? A qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando na cruz. Ordenanças. O que era contrário? Porque ninguém conseguiu cumprir os mandamentos do Senhor. Ninguém cumpriu. Nenhum ser humano, a não ser Jesus, conseguiu cumprir. E se o Senhor não conseguia cumprir, era contrário à minha vida. Então Jesus veio e pegou tudo isso e cravou na cruz. Ele vai mudar isso. Ele vai tirar o tempo da lei, das ordenanças, e ele vai trazer o tempo da graça. Ele vai trazer o tempo da graça. Depois de Jesus morto, a mudança da lei é obrigatória, irmãos. E deixa eu mostrar isso aqui na Bíblia. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Olha o que Hebreus 9, 15 está escrito. E por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte, depois que ele falou, por isso que ele falou, está consumado, eu vou morrer, né? Estou cumprindo, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, por isso que Colossenses diz que aquilo era contrário, ninguém conseguiu cumprir a lei. Os chamando receberam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. E a morte do testador, que é Jesus, foi na cruz. Por isso que diz que cravou na cruz. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Por isso que Jesus diz assim, não vai mudar nem um jota, nem um tio, enquanto eu estou vivo. Mas depois que for consumado, a morte gerará autoridade para a mudança. Tirará o velho e virá um novo testamento.
É isso que a luz das Escrituras nos ensina. Hebreus capítulo 7, aqui mesmo, no versículo 12, Hebreus 7,12, diz assim, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se fez também mudança da lei. Pegou? Mudou o sacerdócio, tirou o sacerdócio humano e veio Jesus, o sumo sacerdote. E como houve mudança do sumo sacerdote, ou no sacerdócio real, ele está dizendo agora haverá uma mudança na lei. E nós temos que entender isso. A lei foi até Jesus, naquela cruz. Romanos 10, 4, vamos ver aqui o que a Bíblia nos ensina. Romanos capítulo 10, versículo 4. Olha o que diz. Porque o fim da lei não é Jesus. Há uma diferença entre Jesus e o que Paulo está dizendo, e Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Cristo aonde? Que foi para a cruz. E o que morreu. Enquanto Jesus estava em vida, ele tinha que cumprir. Pastor, então o fim da lei é Cristo? Então nós não temos mais lei para cumprir? Não, basta você voltar para Mateus 5, 21 até o 43. Ele diz, você viu o que foi dito aos antigos? Não matarás? Mas eu agora vos digo que se alguém encolerizar contra alguém, está no mesmo pecado. O que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Mas se você olhar com um olhar de cobiça para alguém, você já cometeu adultério. Então ali haveria a mudança. Alguns pontos da lei em si foi mudada. Lei sacerdotal, ou seja, a prática do Antigo Testamento em si foi mudada. Porque agora não só é para o Israel, mas são para os cristãos. Pastor, e nós cristãos, nós devemos guardar o sábado? Se você pegar os escritos, você não vê um versículo, uma frase que Jesus disse assim, guarde o sábado, santifique o sábado, porque ele é santo. Quando você lê o Antigo Testamento, há várias passagens que diz, guarde o sábado, santifique o sábado, ele é santo. Mas você não vê Jesus ensinando isso para a sua igreja. Não existe. Jesus guardava o sábado, os apóstolos guardavam o sábado, porque eles eram judeus e tinham que guardar mesmo. Mas eles não ensinam isso para os gentios, para a sua igreja. Não existe uma palavra da boca de Jesus. Jesus dizendo assim, guarde o sábado, santifique o sábado, porque ele é santo. Por que será? Se é fundamental, por que Jesus não ensinou? Depois, você não vê nem nas cartas de Tiago, de Pedro. Você não vê nas cartas de João. Nenhum deles dizendo, guarde o sábado, santifique o sábado, porque ele é santo. Você não vê. Não existe esse ensinamento para os cristãos. Paulo era fariseu, criado no judaísmo extremo. Paulo, quando se converteu, ele inaugurou igrejas pelo mundo inteiro. E você não vê em nenhuma das cartas paulinas o apóstolo Paulo dizendo, gentios, igreja, guarde o sábado, santifique o sábado, porque o sábado é santo. Por que Jesus não ensinou? Por que os apóstolos não ensinaram? Por que Paulo não ensinou? Porque a guarda do sábado não é obrigatório para cristãos. Ele é uma prática entre Israel e Deus. Então quem deve guardar o sábado? Os judeus, irmãos. Os judeus devem guardar o sábado. O cristão não. Pastor, mas se eu quiser guardar o sábado, por amor, faça. Se você ler Romanos 14, do versículo 6, 5 e 6, fala, se você quer fazer, faça. Mas quem faz, não julgue
quem não faz. E quem não faz, não julgue que faz. O que isso quer dizer? Se você quer fazer isso para agradar o Senhor, faça, não tem problema nenhum. Pastor, qual é o nosso dia? Irmãos, ser sincero, todos os dias tem que ser do Senhor. Nós temos, como somos ocidentais, nós guardamos o domingo para vir para a igreja. Mas todos os dias deve ser do Senhor. Você quer guardar o sábado? É para agradar o Senhor? Faça. Você quer guardar a sexta, o domingo, uma segunda, uma quarta? Não importa. Guarda. Mas que seja para o Senhor. Amém? Só que eu não posso trazer isso como doutrina para a igreja. Porque isso não vale para a igreja. Para a gente ir terminando, olha o que 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, está escrito. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 6, temos que ter cuidado, queridos. 2ª Carta aos Coríntios 3, verso 6, diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, acho que está falando de o que aqui? Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Verso 11. Porque se o que era transitório, o que é transitório? É passageiro. Foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos nós, não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Presta atenção, partes dele, partes não se praticam mais. E uma dessas partes que é para crentes, cristãos, é a guarda do sábado. Como eu já expliquei biblicamente, é para Israel, é para o judeu. Se você for judeu, você tem que guardar o sábado. Se você não for, você não precisa. É assim que funciona. Versículo 16. Mas quando te converterem ao Senhor, então o véu te tirará. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, como um cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Respondendo à pergunta, o cristão deve guardar o sábado? Não tem necessidade. A guarda do sábado é para Israel. Se você for judeu, você tem que guardar. Se você for cristão, você não tem necessidade de guardar um dia. Mas um conselho, guarde todos os dias, porque todos os dias devem ser do nosso Senhor. Que Deus abençoe. No final, dê um like, se inscreva no meu canal. Estou sempre trazendo novos estudos e compartilhe. Mostre para outras pessoas, com um olhar cristão, os assuntos através da palavra de Deus.